Duna Parte 2, sequência de Duna Parte 1, e que sofreu também com questões igual ao primeiro filme, né? O primeiro teve atraso por conta da pandemia, e esse acaba sendo atrasado por conta da greve dos atores, dos roteiristas e tudo mais. Chega para meio que abrir os blockbusters, digamos assim, para abrir Hollywood e o circuito comercial, porque os meses de fevereiro, janeiro e fevereiro nos Estados Unidos são meses de descarte, no Brasil acabam chegando aqueles filmes atrasados do Oscar e tudo mais, mas pensando no contexto geral, esse filme chega como o primeiro grande lançamento do ano, considerando na verdade que Madame Teia foi uma espécie de descarte também. Aqui um filme que chega junto, né, Brasil e Estados Unidos, aqui com, se eu não me engano, um dia de antecedência. Duna Parte 2 é pra mim melhor do que Duna Parte 1. Por mais que, claro, vá ter uma sequência, não ser só uma sequência direta da história, mas toda a proposta do Villeneuve, estética, narrativa e tudo mais é muito semelhante à do primeiro filme, né? Então, a galera que achou o primeiro filme muito cansativo, muito lento, esse tipo de coisa, pode ser que tenha a mesma reação aqui. Eu acho até os dois bem parecidos, mas aqui ele se aprofunda um pouco mais em questões, digamos, mais complexas desse universo, né? O primeiro, ele tem aquele lance de ser um filme bem de introdução, ele vai jogar muitos conceitos desse universo, claro, mas ele não vai se aprofundar muito na questão política, na questão religiosa e por aí vai, até pelo que acontece até aquele momento da história. Então o primeiro filme, Villeneuve, por mais que não tenha conseguido vender para todo mundo, mas vendeu para muita gente, é um filme que não tinha a garantia de uma sequência e isso fica perceptível enquanto ele vai só até a página 3, digamos, nos conceitos do universo. Aqui ele já vai mergulhar mais em todas as questões morais que envolve principalmente o protagonista, que vai se tornar um protagonista, não só ele, né? Não só o Paul, mas também a mãe dele, a Jessica, também a Shani e outros personagens envolvidos. Eles vão se situar em questões morais envolvendo a religião, o fanatismo, o futuro, essa tentativa de prever o futuro e o que pode virar e o como eles vão se usar das lendas e das profecias, até que ponto essas lendas são reais, até que ponto elas são fabricadas e por aí vai. Então eu acho que é aí que esse filme funciona muito bem pra mim. O Villeneuve, ele consegue construir todos esses conflitos de uma forma muito interessante, envolvendo o personagem principal. E até o que ele vai deixar pra depois, né, aqui nesse sentido e tudo mais, que ele provavelmente vai estender ainda mais esse universo. Quem lê o segundo livro sabe que é um livro que tem muito menos conflito, muito menos ação, e é tudo muito mais voltado para um lado psicológico. Ele meio que prepara o terreno em algum sentido para isso, quando ele se envolve mais com o personagem, a partir do momento que ele começa a ter esse conflito, digamos, com os Fremen, não um conflito direto, mas de como os Fremen vão enxergar ele de volta e aquela profecia que já estava no primeiro filme, como ela vai começar a se desenhar aqui. Isso funciona muito bem, assim como funciona muito bem quando o Villeneuve ele vai explorar esse escopo grande para mostrar como que funciona esse universo, esse mundo e por aí vai. Nem tanto quando ele tem que ir em elementos um pouco mais diretos, que é onde o filme menos funciona pra mim, né? Esse lance de você filmar com um pouco mais de calor, digamos assim, né? Com um pouco mais de vontade, de tesão e tudo mais. O filme aqui não vai ter tanto isso, né? É aquele lance dos quadros bonitos, distanciados o tempo inteiro. Até como ele filma o close, muitas vezes não é um close que a gente se aproxima tanto do personagem, mas é um close mais pensado. É um filme esteticamente muito calculado, o que funciona em certos momentos, não funciona tanto pra mim em outros, quando ele tem que adentrar, ou quando ele propõe-se a adentrar algumas questões um pouco mais diretas, sobretudo como ele filma a ação ou como ele rejeita, acima de tudo, a ação aqui. É um filme que ele propõe a ação, mas ele parece que tem um pouco de vergonha de sujar as mãos nas sequências de ação. Então as sequências de ação elas são quase inexistentes, elas são muito curtas, talvez com exceção de uma que envolve ali a apresentação do Vader Alta, que é, assim, talvez a melhor coisa do filme, quando se envolve num preto e branco que tem muito a ver com os Harkonnen, né? Então é interessante como ele trabalha todos os conflitos morais quando envolve o Paul e os Fremen e o futuro daquele mundo e tudo mais, mas ao mesmo tempo os Harkonnen eles continuam nesse lugar
de vilões mesmo, vilões que vestem preto, vilões aqui que vão ter uma arena de gladiador e por aí vai. Então ele consegue mergulhar muito bem nessa vilania que ele se entrega completamente na apresentação desse personagem. É quando o Villeneuve melhor consegue pegar esse lado mais estético, pensado dele e dar um pouco mais de pulsão. No resto do filme, principalmente no conflito final, que é o que o filme se desenha o tempo inteiro para essa guerra, para esse conflito, ele não tem muita vontade, parece, né? Até os mini conflitos dentro desse conflito final, como por exemplo entre dois personagens ali que são um pouco mais secundários, não vou dar spoiler, mas que rivalizam, ou mesmo o conflito final que é filmado em um contraluz super bonito, então não é tão visceral, ele propõe algo visceral, mas ele é muito mais de longe, contraluz, a beleza estética e tudo mais. Então essa é a pegada do Villeneuve, quase sempre foi, talvez em alguns momentos ele sujou um pouco mais as mãos, digamos, na carreira, como ele fez em Os Suspeitos, em alguns momentos em Sicário, mas no geral ele vai trabalhar tudo por essa fotografia mais pensada, mais austera, muitas vezes, o que ajuda a construir esse mundo, o que ajuda a construir conceitos desse mundo, mas acaba, em momentos específicos, quando o filme precisa dessa pulsão, ele não consegue implementar muito bem. Principalmente quando é uma pulsão mais de fisicalidade, de confronto físico. Aí eu acho que é onde o filme desliza, porque quando ele tenta construir a tensão de momentos específicos, que aquele momento vai ser muito tenso e tem o anúncio dessa tensão, aí eu acho que ele vai muito bem, né? Tem o lance do montar o verme e tudo mais, toda aquela sequência é muito pensada, ele consegue trazer uma tensão muito boa ao esticar esse tempo e ao ir mais próximo, né, desses personagens nesse momento. É quando a gente sente um pouco mais dos personagens e do que eles estão sentindo, a tensão que eles estão sentindo naquele momento. Então eu gosto de Duna Parte 2 e gosto mais até do que do primeiro, apesar de ficar com um pouquinho decepcionado com algumas coisas, um pouco decepcionado sobretudo por essa falta do Villeneuve de sair dessa ponta, assim, ele nunca sai dessa pompa dele, né? E às vezes o filme parece que pede isso, mas ele não vai. Então falta um pouco de pulsão em determinados momentos. Ao mesmo tempo eu fiquei curioso para o próximo filme, se esse fizer sucesso vai ter um próximo filme que adaptaria o segundo livro, justamente porque esse próximo livro ele já é muito mais psicológico, ele é muito mais conceitual. Aí eu acho que Villeneuve vai fazer um trabalho ainda melhor, mas não sei também como que ele vai conseguir vender isso para um público mais amplo. Duna Parte 2 é um bom filme, um ótimo filme que vai funcionar sobretudo para quem gostou do primeiro filme. Acho que quem gostou do primeiro filme vai gostar desse daqui. Quem não gostou do primeiro filme talvez goste um pouco mais, mas não sei se vai gostar tanto assim. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí, corta.